Um Chevrolet Opala zerinho, rosé metálico, duas portas, rodas tala-larga, que causava sensação por onde ele passava. Foi esse o carro que meu pai comprou logo depois que eu tirei minha carteira de motorista. Não era para mim não, era para ele. Era o carro dos seus sonhos. Quando o Opala chegou, meu pai me entregou as chaves sem qualquer restrição ou hesitação. Eu conhecia bem os limites e sabia também o quanto ele gostava daquele carro. Eu odiaria desapontá-lo, traindo sua confiança. Eu o dirigia do jeito que ele havia me ensinado, mantendo o ovo no capô do carro. Eu sabia de cor a história dos motoristas de Rolls Royce, que eram treinados para não derrubar um ovo de sobre o capô do automóvel. A história que meu pai volta e meia recontava era uma metáfora, claro, eu sabia disso, pois no capô do Fusquinha, no qual aprendi a dirigir, teria sido impossível manter até um ovo frito. E foi com histórias assim, parábolas, analogias, que eu cresci e aprendi. E com a relação de confiança e respeito que meu pai foi construindo entre nós. Eu raramente levava bronca, nem quando precisei de um pedacinho de madeira e serrei o primeiro centímetro do metro de dobrar daqueles de madeira que ele usava em sua oficina no quintal. Eu nunca soube quantas tábuas ele serrou com a medida errada. Quando eu precisei de um prego do tamanho certo para o meu carrinho de rolimãs, o pino central do paliteiro de prata da minha mãe serviu direitinho. Percebi que meu pai ficou desapontado, mas eu não entendi como um paliteiro podia ser mais importante do que um carrinho de rolimãs. Meu pai me compreendia. Eu respeitava meu pai e acho que isso tinha muito a ver com a confiança que ele depositava em mim, até nas situações mais esdrúxulas, como no caso do cigarro. Eu devia estar no curso primário quando disse a ele que queria fumar. Qualquer criança que pedisse isso levaria uns tabefes, mas não de meu pai. Mandou que eu fosse ao bar do Jacó comprar um maço de cigarros e depois de me ensinar a acender e a tragar, ele foi trabalhar. Eu engasguei, tossi, quase vomitei, sem falar na brasa que fez um furinho no sofá do meu quarto, mas que eu deixei para revelar em outra ocasião, né? Quando ele voltou do trabalho, devolvi o maço faltando apenas um cigarro. Aquele maço ficou anos em cima do guarda-roupa para eu pedir a ele quando quisesse. Na escola não era para aceitar cigarros de amigos, só dele. Afinal de contas, eu era seu filho. Lembro-me daquele maço empoeirado em cima do guarda-roupa toda a minha infância e adolescência como um lembrete da confiança que ele depositava em mim. Nunca fumei. As chaves do Opala eram uma espécie de voto de confiança para inaugurar a minha fase adulta. O carro ainda cheirava novo quando fui dar uma volta um dia e ouvi um barulho de liquidificador. Pelo retrovisor lateral, eu vi a tala larga da roda traseira ficar cada vez mais larga, até a roda sair inteira. Alguma peça se quebrou dentro do diferencial e moeu as engrenagens. Acabou soltando o eixo com roda e tudo. Passado o susto do incidente e da conta do mecânico, meu pai contou o caso numa daquelas rodas de parentes em festa de aniversário e ali, na frente de todos, alguém inventou que me viu pela cidade dando arrancadas e cavalos de pau com a Opala do meu pai. Eu neguei, claro, mas de que valia a palavra de um adolescente em uma roda de adultos? Na volta para casa, meu estômago doía, só de pensar que meu pai pudesse ter acreditado naquela história. Eu esperava ouvir uma palavra de desapontamento dele, mas não foi o que aconteceu. Quebrando o silêncio que pairava no interior do Opala, meu pai me tranquilizou. Em quem você acha que eu acredito? Ele disse. Nele ou em você? Ora, você é meu filho. Eu tentei esconder os olhos úmidos. Naquele momento foi um momento único, foi algo que eu nunca mais me esqueci e que ficou só entre nós, meu pai, o Opala e eu.